1 Tessalonicenses 5:24. Diz assim, na nova versão transformadora: aquele que os chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Amém? Diga após mim: aquele que os chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Amém, Jesus. Poder sentar em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus pela sua palavra. Creio que alguns irmãos estão curiosos, para saber como foi todo o processo lá da jubilação do nosso pastor presidente. E eu quero dizer para vocês que foi maravilhoso, foi uma bênção. Nós nos acampamos em uma chácara lá, muito bonita, e passamos a sexta, o sábado e o domingo. Sexta noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, viemos embora domingo à noite. E foi maravilhoso estar ali com eles. Nosso pastor presidente, então, entregou a igreja para o pastor Cleviton Henderson. E também entregou a presidência da igreja para o pastor Charles Dewey, que vai pregar aqui no nosso aniversário, dia 25 e 26 de novembro. Você já está convidado para participar deste aniversário. As irmãs cantaram muito bonito aqui, As crianças, foi tão maravilhoso. Eu quero que vocês estejam bem ensaiadas, bem preparadas. Os varões não precisam falar, Nós já estamos preparados desde que nascemos ali. Mas as irmãs precisam ensaiar bastante, As crianças. Quero que vocês fiquem afiados para louvarmos ao Senhor. Muito bonito nessa festa, em nome do Senhor Jesus. Nosso pastor presidente mandou um abraço para esta igreja. Nós não temos tempo de relatar tudo hoje, então vamos para o texto que nós lemos para nós ganharmos tempo, porque antes do aniversário, que vai ser dia 25 e 26, ou seja, para o dia 26 que dá no domingo, só faltam 2 domingos, hoje mais um, Então eu só tenho 2 domingos para pregar o verso 24, senão não dá tempo, Vamos lá então para o versículo 24. Fiquem atentos, porque nós estamos falando sobre o seguinte tema: o trabalho de Deus por sua igreja. Esse é o tema que nós estamos usando aqui agora para os versículos que nós selecionamos aqui, do verso 23 até o 24, é o trabalho de Deus. Até o 22 foi o trabalho da igreja, o que a igreja tem que fazer, mas agora o que Deus faz por ela. E nós já vimos que Deus santifica o seu povo, nós já vimos que Deus preserva, Deus segura o seu povo. E hoje nós vamos ver 2 coisas. Hoje não dá tempo de ver as 2, mas vamos ver uma hoje e outra domingo que vem. Hoje nós vamos falar sobre o chamado de Deus. Isso é uma coisa que Ele faz pela sua igreja. E na semana que vem vamos ver a sua garantia, a sua fidelidade. Deus é fiel, diz o texto aqui, que aquele que chamou você, Ele fará tudo isso que Ele prometeu. Tudo que nós estamos estudando aqui, que Deus faz por sua igreja, Ele vai fazer. Porque Ele é fiel. A característica de Deus, a qualidade de Deus, o atributo da fidelidade de Deus torna que é impossível que Deus venha falhar com alguma de suas promessas. Mas nós vamos ver a fidelidade domingo que vem, porque o texto diz assim: aquele que os chama. Então vamos falar do chamado hoje. O apóstolo Paulo diz que Deus tem a garantia de nos santificar e de nos preservar. Essas foram as 2 primeiras coisas que nós vimos que Deus faz por sua igreja: santifica a sua igreja e Deus preserva a sua igreja até a vinda do seu Filho. Porém, o apóstolo Paulo coloca aqui a fidelidade de Deus em destaque, para que nós, igreja, tenhamos convicção do trabalho de Deus por nós. Esse atributo chama-se fidelidade. Diz assim: fiel é o que chama vocês, o qual também fará. Mas antes de falarmos sobre a fidelidade de Deus, nós devemos destacar o ponto do chamado. E para falar do chamado, eu quero ainda aprofundar e falar do chamado eficaz. Na teologia nós usamos o chamado geral e o chamado eficaz. Não são 2 chamados. Deus chama por meio da pregação do Evangelho. Porém, nem todos que ouvem a pregação do Evangelho vêm a Cristo. Vocês já presenciaram isso? Muitas pessoas ouvem o Evangelho, mas elas não vêm a Cristo. E outras ouvem o mesmo Evangelho e vêm a Cristo. Você já se perguntou por quê? Por que isso acontece? E temos diversas respostas. Alguns dizem, não, porque um quer, o outro não quer.
Mas o que é que faz alguém querer? Porque o homem no pecado, ele não quer mesmo as coisas de Deus, quer? O homem no pecado é vamos dizer, é um animal carnicento. Ele só gosta de carniça, porque é assim que Deus vê o pecado. Deus vê o pecado como carniça. E o homem no pecado é disso que ele gosta. Pense numa ave de rapina, num urubu, por exemplo. Se você coloca uma picanha assada, do jeito que nós humanos gostamos para ele, ele vai dizer, mas que desperdício, poderia deixar apodrecer. A picanha bem passada, né? Não é muito passada. Para ele, porque a natureza dele gosta daquilo, da carniça. Assim o homem sem Deus, ele gosta do pecado, ele não gosta de Cristo, ele não gosta das coisas relacionadas a Deus, porque são coisas contrárias à sua natureza. Quando alguém diz assim, não, mas eu conheço alguém que não é crente, mas ele é amigo do Evangelho, ele até gosta do Evangelho, tem certeza? Chame alguém assim para pregar o Evangelho nu e cru para ele, para ver se ele gosta mesmo. Não vou dizer para me chamar, porque eu sou péssimo para pregar o Evangelho, mas chame alguém que escancare a Bíblia e mostre como de fato é o Evangelho para ele, para ver se ele continua amigo do Evangelho. O Evangelho não tem amigo. O Evangelho é assim, ele vem como uma espada. De um lado ele coloca os filhos de Deus, os chamados, e do outro ele coloca os condenados. Não existe aquele meio termo, não sou de Deus, mas sou amigo não existe. O Evangelho ele vem como uma espada e separa isso. É por isso que nós falamos do chamado geral e do chamado eficaz. Antes de Deus santificar você, antes de Deus preservar você, ele chamou você. É impossível que Deus chame alguém a quem ele queira santificar e sustentar, que esse alguém não venha. É impossível, preste atenção nisso. É impossível Deus chamar alguém que ele queira santificar e esse alguém não venha. É impossível. O que mais prevalece na vida de um homem é o chamado de Deus, quando Deus quer. Alguém diz assim, mas eu já vi muitas pessoas resistindo a Deus. É porque Deus ainda não penetrou lá no coração dele. Se Deus fizer, ele não pode resistir. Não pode. O chamado de Deus, irmãos, não é um lançamento de dados. Deus não joga dados. Nesses termos que nós estamos falando aqui de salvação, Deus não fica esperando que o homem venha a si de vontade própria. Os arminianos dizem que quando Deus chama, ele concede ao pecador uma graça preveniente. Talvez os arminianos leigos nem saibam disso. Estou falando dos arminianos teólogos. Eles dizem que Deus concede ao pecador uma graça preveniente. Escuta o que isso significa. Segundo eles, o pecador está morto em seus delitos e pecados, que todos nós concordamos com isto, mas ele não obtém a regeneração pelo chamado do Evangelho, como nós ensinamos e como a Bíblia ensina. Eles dizem que o pecador morto recebe pela pregação do Evangelho não a regeneração, mas uma graça antecipada que coloca o ouvinte em um estado de verdadeiro livre-arbítrio. A partir daí, este ouvinte escolhe voluntariamente se ele quer aceitar ou não o chamado que ele está ouvindo no Evangelho. Para eles não existe o chamado eficaz. Entretanto, a Bíblia jamais fala de uma graça nesses termos. Sim, ela fala da graça, mas preveniente, ou seja, uma graça prévia, que põe o homem no estado como de Adão antes da queda, que é isso que eles ensinam. Isso é inexistente na palavra de Deus. Isso foi inventado para não admitir que Deus é quem chama e faz. O ensino da graça preveniente é um dos mais blasfemos contra Deus. Ele retira a graça da graça. Porque se é graça, não depende do mérito. Se é graça, não depende do esforço. E a graça preveniente, segundo eles, coloca o homem em uma posição de tomar por sua própria decisão.
a escolha de querer vir a Deus ou não. E isso não é graça. Então, graça preveniente não é graça. Na realidade, a graça preveniente é uma repetição do tapa que Adão deu na cara de Deus. E cada vez que um pecador que diga que tenha recebido uma graça prévia rejeita o chamado do Evangelho, ele dá mais um tapa na face de Deus, como Adão deu. Eles dizem assim: graça preveniente coloca o homem em estado de neutralidade. Nesse estado de neutralidade, ele pode decidir se ele vai querer a Cristo ou não. E quando ele diz não, o que ele está fazendo? Ele está batendo na face de Deus como Adão. Será que é assim que a Bíblia ensina? A pregação do Evangelho coloca você em um estado de neutralidade? É isso que a Bíblia diz? É estranho, é um falso ensino diante da Bíblia. Se o pecador está morto em seus delitos e pecados, como todos nós concordamos, e como a Bíblia afirma em Efésios 2, então que tipo de graça é esse que não ressuscita o homem? Que graça é essa que o coloca num estado de neutralidade sem retirá-lo de sua condição atual? O homem não está em neutralidade, ele está morto, ele não está zerado, mas ele está em delitos e pecados. É isso que diz Efésios 2:1. Para ser posto num estado zerado, no mínimo ele tinha que ressuscitar da sua condição miserável. Isso já seria regeneração ou novo nascimento. Mas a doutrina arminiana nega isso, nega, portanto, a palavra de Deus. Não caia na conversa da graça preveniente. Então o que é que acontece com alguém? O que acontece com o escolhido de Deus é que ele, como todos os homens, nasce morto também em seus pecados. No entanto, como Deus já tem um plano eterno sobre ele de salvá-lo, então Deus o chama. E nesse chamado, disse Jesus, inevitavelmente tal pessoa virá à vida. Inevitavelmente. Jesus disse o seguinte, observe isso aqui, não precisa abrir sua Bíblia, mas se você quiser conferir ou anotar para conferir. João 5:25. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, na época de Jesus já tinha chegado essa hora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Preste atenção nisso. Chegou a hora, Jesus falou. Vem a hora e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Não pode ser mortos físicos. Não pode ser. Porque os mortos físicos está no verso 28 e 29. Jesus diz, vem a hora, mas ele não disse que já chegou, em que todos que estão no túmulo ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que tiverem feito bem sairão para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal sairão para a ressurreição da condenação. Ali sim é da morte física, mas no 25 não. No versículo 25, Jesus Cristo está falando da morte espiritual, ou seja, que nós já nascemos no pecado, afastados e separados de Deus, pois nascemos assim em Adão. Ninguém nasce da sua mãe, ninguém nasce em Cristo. Da própria mãe, todos nós nascemos em Adão. Para nascer em Cristo, Jesus disse que tem que nascer de novo. Tem que nascer do alto. Então crianças já nascem em pecado. Elas precisam nascer de novo. Elas precisam nascer do alto. E o meio normal de que você venha nascer de novo é pela pregação do Evangelho, irmão. Não tem outro meio. Ninguém acorda um belo dia e fala assim, olha, eu sou crente. Não. Há um processo, e este processo é a pregação. O apóstolo Tiago, ele disse na sua carta, capítulo 1, versículo 18, segundo o seu querer, o querer de Deus, não o seu, tá? Segundo o querer de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Então Jesus está dizendo que chegou a hora já. O ensino que Jesus diz é do chamado eficaz. Os mortos, que são os espirituais, ouvirão a voz do Filho de Deus. Ele não chamará todos, pois se ouvisse todos a sua voz, claramente viriam à vida. Quais mortos, portanto, os que hão de ouvir a voz do Filho de Deus? Aqueles que hão de viver.
Portanto, somente a estes é o que o Filho de Deus chamará. Não é somente aqui, irmãos, mas vários textos vemos o chamado eficaz somente para os eleitos. Por exemplo, João 10, 27, Jesus diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nessa comparação, Jesus deixa muito claro que somente as suas ovelhas ouvem a sua voz. Ele não está falando de ouvir fisicamente, porque dessa forma todas as pessoas ouvem, exceto, é claro, os que têm deficiência auditiva. Ainda que não lhes escape o chamado eficaz de outra forma, visto que este é feito no interior da pessoa. Um surdo, Jesus está falando assim: os que ouvirem viverão. Um surdo também nasce em pecado, igual nós. Ele não pode ouvir. Como é que ele vai ressuscitar dos mortos? Primeiro, ele tem um meio de ouvir, né? Aqui no Brasil é Libras, né? Linguagem Brasileira de Sinais. Aqui no Brasil é assim, ele tem um meio de ouvir. Mas, outra coisa, eles também sabem ler. Através dos sinais eles conseguem. Agora, quando Jesus fala, ouvirão a voz do Filho de Deus, Jesus não está falando da minha pregação aqui. Embora que normalmente, por meio da pregação, é que ele fala no seu coração, para que você se torne um crente. É por meio da pregação. Mas ele tem outros meios. E quando Jesus fala por meio da linguagem de sinais para uma pessoa deficiente auditiva, de toda forma, o Senhor Jesus fala ao coração dele. Ele é surdo fisicamente, mas espiritualmente, se Jesus chamar ele, não é não. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Quando Ele quer salvar, Ele chama o homem no interior. E não há deficiência física que impeça isso. Ele vai lá e salva. Então, queridos, Jesus está dizendo aqui que somente suas ovelhas reconhecem sua voz. Quando Ele diz que as conhece, eu conheço minhas ovelhas, Ele está falando de uma relação íntima. Porque a palavra conhecer na Bíblia significa mais do que saber quem é. Conhecer significa relacionamento íntimo. Olha, por exemplo, Mateus 7, 22, Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará, 21, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí no 22 ele diz assim: naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos, em teu nome operamos maravilhas. E no 23 ele diz assim: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Ué, se conhecer significa saber quem é, então Jesus está mentindo, porque Ele conhece todo mundo. Mas conhecer na Bíblia significa ter um relacionamento íntimo. Jesus vai dizer para essas pessoas: nunca tive um relacionamento íntimo com vocês. Assusta, irmãos. Até mesmo pessoas que profetizam, expulsam demônios e operam milagres, pode ser que essas pessoas não tenham um relacionamento íntimo com Jesus e não serão salvas. Não todos, é claro, mas só serão salvos aqueles que Jesus conheceu. E conhecer não é saber quem é, porque nesse termo Ele conhece todo mundo. Mas conhecer é ter relação íntima. Quando você ouve alguém profetizar, você diz: esse aí tem relação íntima com Jesus. Nem sempre. Quando você vê alguém expulsando demônio, você diz: esse tem intimidade. Eles falam assim com o homem lá de cima. É assim com o homem lá de cima. Nem sempre. Quando você vê alguém operar maravilhas, você fica maravilhado e diz: esse tem intimidade com Deus. Jesus está dizendo que nem sempre. Ele está dizendo que as pessoas, muitas alegarão estas coisas, e Jesus não aceitará estas pessoas no reino dos céus. E Ele vai dizer que nunca conheceu. Tem como você operar milagres em nome de Jesus sem ser conhecido por Jesus? Cuidado, Jesus está dizendo: só minhas ovelhas reconhecem a minha voz, eu as conheço, ou seja, eu tenho um relacionamento íntimo com elas, e então elas me seguem. Aqui está a diferença. Jesus impossibilitou os que não são suas ovelhas de conseguirem fé. Logo, a fé não é de todos. 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo diz assim: a fé não é de todos. Os arminianos dizem que a fé é de todos. Eu discordo, eu nego, eu fico com a Bíblia, eu fico com o apóstolo Paulo. 2 Tessalonicenses 3:2, ele disse: a fé não é de todos.
Eu fico com o apóstolo Paulo, que está inspirado, foi inspirado e escreveu a verdade na Escritura. Não vou ficar com quem prega dizendo, todo mundo tem fé, basta querer executá-la. Não, a Bíblia diz, a fé não é de todos. E outra, Jesus também disse no verso 26, lá em João 10, quem lembra a pregação de ontem, né? Olha o versículo 26 que Jesus disse, mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. E agora? Jesus poderia ter dito o contrário. Jesus poderia ter dito, mas vocês não são minhas ovelhas porque não creem em mim. Não é assim que os arminianos pregam? Vocês não são ovelhas de Jesus porque vocês não creem. O dia que vocês creem, vocês vão virar ovelha de Jesus. Mentira, olha o que Jesus falou. Jesus falou o oposto. Vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Ou seja, nunca vocês vão crer. Nunca. Para crer tem que ser ovelha de Jesus. A fé é um dom de Deus, irmãos. Dom presente. E Ele dá a quem Ele quer. Muitas vezes nós nos assustamos com esta fala, com esta pregação. E eu poderia falar muito mais do tema que na teologia nós dizemos chamado eficaz. E a diferença para o chamado geral. O chamado geral é feito aos ouvidos de todos que ouvem o Evangelho. O chamado eficaz desce para o coração, mas somente dos eleitos. Enquanto o pregador, no meu caso aqui, só consegue fazer o chamado geral, Cristo se utiliza da pregação minha para fazer o chamado eficaz. Aquela interior, mas só nos eleitos. O chamado geral só salva se Cristo pegar este chamado e levar para dentro do interior do ouvinte e torná-lo eficaz. Caso contrário, o chamado geral apenas serve para tornar o ouvinte indesculpável de sua rejeição natural a Deus e sua palavra. Isso é muito claro também na fala de Jesus em João 8,47, na versão Almeida Revista e Corrigida. Olha o que Jesus falou, presta atenção. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Jesus não disse também assim, por isso vocês não são de Deus, porque não escutam as palavras. O dia que vocês escutarem, vocês vão virar de Deus. Jesus não disse isso não. Ele disse, por isso vocês não escutam, porque vocês já não são de Deus. Vocês estão percebendo a diferença? Eu vou repetir. Jesus poderia ter dito, por isso vocês não são de Deus, porque vocês não escutam. Abra os ouvidinhos e escutem, e vocês se tornarão de Deus. Não! É medonho, o que Jesus falou aqui é medonho, é horripilante. Ele diz, por isso vocês não escutam, porque não são de Deus. É grave, irmãos, isto. Ou seja, Jesus e qualquer pregador pode gritar, berrar, fazer o que ele quiser. Quem não é de Deus não vai ouvir. Isso não te assusta? Você pode dizer, eu estou ouvindo, mas nós não estamos falando do ouvido físico. Nós estamos falando do ouvido do coração. Nós estamos falando da compreensão espiritual do significado daquilo que eu estou pregando. Intelectualmente, todo mundo entende o que eu estou pregando. Tanto é que entende tanto que não concordam muitas vezes. Mesmo mostrando na Bíblia. Vai dizer, não concordo. A irmã Geni trouxe um visitante aqui na igreja que no final do culto me abordou dizendo, não, eu acho isso, eu acho aquilo. E eu disse para ele, o seu achar, o seu achismo está contrário à palavra, porque você acha Y, a Bíblia diz Z. E aí? E ele ficava apertado e depois dizia, mas eu não penso, mas o que você pensa, o que eu penso para Deus é irrelevante. O que serve para Deus é o que Ele disse na Bíblia. Você pode provar isso na Bíblia? E ele, quando via que não tinha como provar, ele disse assim, olha, mesmo que esteja na Bíblia, eu fico com o meu pensamento. Não foi? Falou claramente isso para nós. Ou seja, eu podia berrar, que ele nunca ia escutar, porque não é de Deus. Isso deveria assustar cada um de nós. Será que aqueles homens não escutavam o que Jesus falava? Fisicamente sim, mas não havia um chamado eficaz dentro deles. E por que não? E por que não? Será que era porque aqueles homens escolheram não crer, como dizem os pregadores hoje?
Não, você que escolhe se vai crer ou não, é por isso. Jesus disse que é porque eles não eram de Deus. Então nunca poderiam escutar. Jesus só chama aqueles que já são de Deus. Olha o versículo 43 lá de João, capítulo 8. Jesus fala assim: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? O próprio Jesus fala, os judeus se opõem a ele, e Jesus pergunta para ele assim: qual a razão que vocês não compreendem o que eu estou falando? Não vamos usar o nosso ditado aqui, eu estou falando grego, porque naquela época Jesus também falava grego, né? Muitas pessoas falavam grego naquela época, era a linguagem universal. Eles entenderiam mesmo se Jesus estivesse falando grego. Mas Jesus diz por que eles não conseguiam. Porque, olha aí, final do verso 43, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Você, querido, escuta, você não pode ouvir as palavras de Deus. Você não pode. Mas se Deus quiser que você ouça, Ele vai falar ao seu coração. E não é você poder ouvir, mas é Deus poder falar. E quando Ele fala, é impossível que qualquer morto não escute. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, já havia 4 dias que ele estava ali no túmulo. Você conhece essa história. Quando Jesus foi ressuscitá-lo, Jesus disse o nome dele. Jesus disse: Lázaro, Lázaro, venha para fora. E lá em João 10, quando Jesus está falando que ele é o pastor, o bom pastor das ovelhas, ele diz assim: as minhas ovelhas eu chamo pelo nome. Pelo nome. Os arminianos falam de uma tal salvação corporativa. Eu não sei o que é isso, mas eles falam de uma tal salvação corporativa. Deus predestinou um navio para ir para o céu. Quem está no navio é salvo, quem pular do navio se perde. Eles falam isso daí. Eu nunca vi isso na Bíblia. O que eu vejo na Bíblia é salvação individual. É Deus falando claramente o seu nome. Quando Ele quer te salvar, Ele chama você pelo nome. Ele derrubou Saulo no chão, no caminho de Damasco. E quando Saulo caiu e tentou levantar, a luz que brilhou na face dele era mais forte do que o sol do meio-dia, porque era meio-dia que eles estavam na estrada. E a luz que brilhou de Jesus foi muito mais forte do que o sol. Cegou Saulo por 3 dias. E a voz disse assim para ele: Saulo, Saulo. Chamou pelo nome. Quando Maria Madalena estava à beira do sepulcro de Jesus, já ressuscitado, e ela chorava porque não viu o corpo lá dentro, Jesus apareceu atrás dela e disse: mulher. Ele não disse Maria, ele disse: mulher, por que choras? E ela olhou, não reconheceu Jesus, porque Jesus não chamou pelo nome. Ela disse: se foi o Senhor que desenterrou o meu mestre, me diga onde o Senhor colocou para eu ir lá. E Jesus disse: Maria. E ela caiu aos seus pés. Raboni, meu mestre. Quando Ele te chama pelo nome, você sabe que é Ele. Quando Ele te chama no coração, você sabe que Ele está te chamando para a salvação e para a vida eterna. Ele te chamará pelo nome. Ele não vai fazer um chamado coletivo, como dizem por aí. Ele vai chamar cada uma das suas ovelhas pelo seu nome. É isso que Ele promete. E Paulo diz em Romanos 8:28, de modo inequívoco, Romanos 8:29, perdão. Ele diz: porque os que dantes conheceu, olha conhecer de novo. Conhecer é relação íntima. Dantes quer dizer lá na eternidade. Paulo está dizendo: porque os que na eternidade amou. Você não consegue imaginar isso, irmãos. A minha filha estava dizendo assim: pai, como Deus, tudo bem que Deus não tem fim, mas como Ele não tem começo? Quando é que Deus existiu? Eu disse: desde sempre, minha filha. Com 7 anos, ela disse assim: pai, eu não entendo como Deus sempre existiu. Todos nós temos um dia que nascemos.
E eu disse para ela: somente Deus existe desde sempre e para sempre. Nós entendemos o para sempre, mas não entendemos desde sempre, porque só Deus existe desde a eternidade para a eternidade. Todos nós tivemos um início, embora não vamos ter fim. Então nós sabemos o que é viver para sempre, mas nunca saberemos o que é viver desde sempre. Mas sabemos que Deus é assim. E desde sempre Deus amou você. É isso que Paulo está dizendo. Que os que desde sempre Ele amou, a estes também o quê? Chamou. Predestinou, né? Para serem conforme a imagem do seu Filho. Versículo 29. E ele diz: aos que predestinou no 30, a esses também o quê? Chamou. E eu te pergunto, irmão, quando Deus chama, porque já te amou antes de você existir, antes de qualquer coisa existir, só existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a Bíblia diz que Ele já te amava lá, na eternidade. Então Ele te criou e deixou você viver neste mundo um tempo debaixo da ira dEle, debaixo da escravidão do pecado, mas lá na eternidade Ele já amava você. E chega um período, chega um tempo em que Ele chama você pela palavra do Evangelho. É impossível que você não venha. É impossível você não vir, é impossível, porque Ele já havia amado você antes de você nascer. E Paulo continua: aos que chamou, justificou. Quando Ele te chama e você vem, todos os seus pecados são cancelados. E Paulo continua: aos que justificou, também glorificou. Você já está glorificado? Não, você está no corpo de carne, você ainda peca, eu também. Mas a certeza da nossa glorificação é tão absoluta que Paulo colocou o verbo no passado, como se já tivesse acontecido, porque na mente de Deus já aconteceu. Irmão, presta atenção no serviço, rapaz. Na mente de Deus você já está lá no céu com Ele, é isso. É uma questão de tempo. É um menino soltando pipa, a pipa é dele. É só uma questão de linha, de enrolar linha no carretel. Mas a pipa já é dele. Você também já é de Deus, meu filho, minha filha. Você já é de Deus. É uma questão de pipa. É Deus enrolar o carretel lá no céu e você ser recolhido para os braços dele. Nada pode te separar. Nada. Se você foi amado por Deus na eternidade e por Ele predestinado, Ele vai te chamar. Eu espero que Ele te chame hoje, através deste humilde, simples e irrelevante pregador. Mas se eu estou sendo fiel à palavra dEle, Ele usará esta palavra para trazer dos seus ouvidos físicos, descer para os ouvidos espirituais. Não há nenhum predestinado que vai ficar sem ser chamado. Não há nenhum chamado que não será justificado. E não há nenhum justificado que não será glorificado. Que promessa maravilhosa. O chamado de Deus não volta atrás. Deus não diz assim: Carlos Gava. E quando Carlos Gava vem ressuscitado dos mortos, Deus olha para ele e diga: não, eu me arrependo de ter te chamado, volte para a sepultura. Não, os homens sim. Os homens se arrependem de chamar você. Vem almoçar aqui comigo. Aí você vai, e quando ele vê o tanto que você come, ele se arrepende. Mas Deus não. Deus, Ele quando chama você, Ele olha para você já vivo, mesmo que esteja morto, porque Ele te amou na eternidade antes de você nascer. Ele te amou na eternidade antes de você existir. E quando você vem à existência, Ele te chama porque você já era dele. Nada pode deter você na sepultura, quando Deus chamar você pelo seu nome. E quando você vier, como Lázaro veio, eu pergunto: como foi que Lázaro veio? Você já parou para prestar atenção nesse texto? Você já leu João 11, irmão? Vai para casa e lê João 11, rapaz. Depois que Jesus diz assim: Lázaro, vem para fora. Você sabe o que acontece, irmãos? Eles já tinham tirado a pedra, estava aberto ali,
Mas Lázaro estava lá dentro, deitado e enfaixado, diz a Bíblia. Os judeus enfaixavam das axilas para baixo, tudo, as pernas ficavam juntas. Depois vinha e enfaixava a cabeça, deixava só os braços de fora assim. Quando Jesus chama Lázaro da morte, que ele vem para a porta do túmulo, você sabe o que Jesus fala depois? Desatai-o e deixai-o ir. Lázaro não veio andando. Lázaro só foi andar depois que foi à porta do túmulo. Quem foi que trouxe Lázaro para a porta do túmulo se ele estava todo amarrado? Você já parou para pensar isso? Lázaro não veio andando. Lázaro vem para fora e ele se levanta, estica os braços. Não, ele estava amarrado. Amarrado. Jesus disse: desamarrem e deixem ele ir. Mas Lázaro já estava na porta quando Jesus falou isso. Quem foi que trouxe Lázaro? Foi o poder da palavra de Jesus. Assim como ele falou com você, ele não depende do seu querer, ele não depende de seu livre-arbítrio, porque você não tem, ele não depende de sua força, porque você não tem. Morto tem qual força? Ele não depende de nada, de sua vontade, do seu querer, nada, da sua decisão, do seu mérito, absolutamente nada. Se você está morto em seus delitos e pecados, é você que depende dele. E a palavra poderosa dele irá chamar você. E quando ela chamar, você, qual Lázaro, virá sem andar. O poder da palavra dele te trará. Então ele vai te desamarrar e você vai andar então com as suas próprias pernas. Mas você só vai andar depois de salvo. Então Deus não se arrepende de chamar. E para encerrar, se o plano de Deus é que você seja semelhante a Jesus, então Deus para isso escolheu você, predestinou. Mas a predestinação de Deus não fica só na conversa. Ele te chama. E então Ele te justifica. E tão certa é a sua glorificação, que Paulo coloca como se ela já tivesse acontecido. Verso 24. Fiel é o que vos chama. Eu sei que Deus já te chamou várias vezes pelo chamado geral. Eu sei que Deus já te chamou várias vezes por vários pregadores, várias pessoas que pregaram o evangelho do Senhor para você. Mas hoje, você entendeu a diferença do chamado geral, que atinge só seus ouvidos, para o chamado eficaz, que atinge o seu coração. Lembra a pergunta que eu fiz no início? Por que uma pessoa aceita e outra rejeita, tendo ouvido o mesmo evangelho? Alguns dizem, por que um quis, o outro não quis? E eu devolvo a pergunta, quem fez ele querer? Já que os dois estavam mortos em seus pecados. A resposta está aí, meu querido. Em uma dessas pessoas somente passou a palavra nos ouvidos físicos, e na outra, Jesus, que nos chama, carregou aquela palavra para dentro do coração daquela pessoa. E então ela se converteu. Esse chamado, que é a minha pregação, ele mexe com o seu intelecto, ele faz você raciocinar e vai tirar sua desculpa no dia do juízo. Mas ele não pode te salvar. O que pode salvar é se Jesus pegar estas palavras que eu preguei hoje e descer com elas para o seu coração. Aí sim você pode ser salvo. Aí sim você pode dizer, eu fui chamado por Jesus. Lembre-se que há muitas pessoas na igreja que não foram chamadas, mas estão lá. Muitas delas, como lemos lá em Mateus, profetizando, muitas delas expulsando demônios, operando maravilhas, e daí? Elas não foram chamadas. Mas aquele que Jesus Cristo chama, lá dentro do seu coração, Paulo diz, Deus é fiel e fará isto por você. Ele fará você ser santo e Ele te preservará até a vinda de nosso Senhor. Por que Ele vai fazer isso? Porque Ele é fiel. Você sabe o que é uma pessoa fiel?
Domingo que vem nós vamos aprender o que é uma pessoa fiel, porque Deus é fiel, o que é a fidelidade de Deus e como você tem essa garantia por causa deste maravilhoso atributo, a fidelidade de Deus. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor nesta noite.